Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos. Que alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais uma atividade doutrinária do Centro Espírita Nosso Lar. Eu me chamo Galeno e vou aguardar aqui a intérprete do grupo Mãos Amigas, que já está chegando. Para que a gente possa realizar a nossa atividade de hoje. Olá a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. É uma alegria a gente estar reunido para refletir um pouco sobre as mensagens de Jesus. Vamos aguardar aqui que os nossos queridos companheiros do grupo Mãos Amigas possam participar dessa nossa atividade. Aguardando entrar, Mãos Amigas. Obrigado, Sueli. Fiz aqui o convite a ela. Ah, tá certo. Aqui tem que aceitar. Para ver se dá certo. Que tem aqui todos os procedimentos aqui da transmissão. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Ainda não vejo você. Não? Não. Eu vou sair e entrar de novo, então, tá? Tá bom, então. Mais uma vez é uma alegria a gente participar aqui junto com o grupo Mãos Amigas, que promovem a acessibilidade. Então vamos lá ver se o pessoal aqui entra para que a gente inicie a nossa atividade de hoje. Hoje o tema é muito interessante. Como sempre, né? O Evangelho é um mar de possibilidades de estudo, de reflexão para as nossas vidas. Bom dia a todos que estão entrando. Dejane, Meirinha, todos os nossos irmãos e irmãs do Centro Espírita Nosso Lar, das demais casas espíritas, simpatizantes do movimento espírita, que acompanham as atividades aqui do Centro Espírita Nosso Lar. Então vamos ver. Nossa amiga Meirilane vai ficar ajudando. Meirilane. Oi, Meirilane. Deu certo? Agora eu tô lhe vendo. Podemos começar, né? Sim. Então, mais uma vez, saudar a todos, enviar todo o carinho para todos os que estão acompanhando a nossa atividade de hoje, né? Abraçar os nossos irmãos do Centro Espírita Nosso Lar, abraçar os nossos irmãos do Grupo Mãos Amigas e a todos os que acompanham a nossa atividade aqui nesse nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre uma parábola do Evangelho, a parábola do mal rico. Só que antes, quero convidar todos para um momento de oração. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, vamos agradecer a Deus um momento de aprendizado, agradecer ao Pai pela família, pela casa, pela vida, pela saúde que estiver ao nosso alcance, rogando a Jesus que nos abençoe e nos proteja nesse dia, que esse nosso estudo seja proveitoso e que nós possamos nos dedicar ao aprendizado e ao serviço do bem comum, à caridade, pensando também em todos os nossos irmãos que passam por aflições e necessidades, rogando as bênçãos divinas para todos. Que assim seja. Bem, o nosso propósito hoje é fazer uma análise sobre uma parábola de Jesus. Antes de refletir sobre ela, queria que a gente pensasse sobre o que é a parábola. A parábola é como se fosse uma história com um fundo moral, com um conteúdo moral. É como se a gente, ao ouvir essa história, quisesse buscar o que ela traz de ensinamento para a gente. Então, a parábola é isso. É uma história que, no final,
a gente quer trazer um ensinamento moral, um ensinamento que faça com que a nossa conduta, o nosso modo de viver, seja melhor. Jesus utilizava com bastante frequência as parábolas como forma de transmitir ensinamentos. Agora, as parábolas, ela tem um lado mais fácil e um lado mais difícil. O lado mais fácil é que ela é atemporal, ou seja, ela pode ser estudada, interpretada em qualquer época. E assim ela fica mais acessível. Então eu posso entender a parábola independente de onde eu viva, em que época eu viva. Esse é o lado fácil da parábola. O lado mais complicado da parábola é que ela é subjetiva, ou seja, ela tem um conteúdo próprio. As pessoas irão ter que fazer uma interpretação do que está sendo dito. Aí eu posso ter uma interpretação, a Merilane, que está fazendo aqui a nossa tradução, ela pode ter uma outra interpretação. Então, esse é o lado difícil. Eu posso dizer assim, essa parábola, ela tem esse ensinamento. Você que está aí pode dizer, não, mas eu com essa parábola, eu entendi isso. Então, a parábola, ela tem todo um conteúdo simbólico e que faz com que, às vezes, surjam espaços para interpretações diferentes. Eu acho muito bom, porque na grande maioria das vezes a gente percebe que essa variedade de interpretação, isso mostra a riqueza daquele ensinamento. Através de uma pequena historinha, a gente pode entender uma grande quantidade de conteúdo, porque ela aborda realmente assuntos diferentes. Opa, eu falei Merilane, mas desculpa, é Janaína, que como falou a Sueli. Janaína, me desculpa, Janaína. Ela falou Não Merilane. tem problema. Não tem problema. Eu nem percebi, eu estou fazendo a interpretação que eu não percebi. Tá bom. Pois bem, eu posso ter uma interpretação, a Janaína pode ter outra interpretação. Isso é uma característica da parábola. Mas eu acho uma coisa boa, porque ela permite que a gente faça, a gente possa estudar diversas vertentes, diversas variedades, variações, quer dizer, que aquela passagem pode nos permitir entender. É o caso da parábola do mal rico. Então, ela tem vários enfoques, ela tem vários conteúdos possíveis de observação, de análise, de estudo. Nós vamos nos concentrar em um desses focos, que é a interpretação que Allan Kardec dá para ela. Nós vamos encontrar essa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E nessa passagem tem uma coisa interessante. Kardec, ele utiliza diversas passagens do Evangelho para nos ajudar a entender de que forma deveremos usar os bens materiais. Qual o meio de usar os bens materiais? Qual o melhor modo de usar os bens materiais? Esse é o propósito dessa passagem. Então, nós vamos focar nessa interpretação que Kardec deu. Kardec utiliza essa parábola do mal rico e utiliza outras parábolas e outros trechos do Evangelho para nos ensinar qual o meio mais proveitoso de utilizar os bens materiais, de utilizar as riquezas quando tivermos acesso à riqueza. Fazer uma pausa para saudar as pessoas que estão entrando. Estou vendo aqui a Georgiana, estou vendo aqui outras pessoas que estão entrando. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas.
Nós estamos falando sobre a parábola do mal rico. E nós vamos entrar agora na interpretação da parábola em si. Bem, o que Jesus quis contar com essa parábola? Em primeiro lugar, talvez seja interessante contar a parábola. Jesus diz nessa história o seguinte, que havia um homem rico. Esse homem rico vivia cercado de luxos, cercado de prazeres. E na porta da casa dele vivia um homem miserável. Ele não era só pobre, ele era miserável. Ele vivia dependente das migalhas, dos favores, da assistência das outras pessoas, inclusive desse homem rico. Então ele vivia na porta desse homem rico com a esperança de se alimentar pelo menos das suas migalhas que caíam da sua mesa farta. Então essa era a realidade. Acontece que em determinado momento o homem rico morre, desencarna. E o Lázaro, o homem pobre, também morre, também desencarna. E eles vão para lugares diferentes. O homem rico vai sofrer no inferno. E Lázaro vive de forma feliz no céu. Eu estou fazendo um resumo com as minhas palavras, tá? E em determinado momento, o homem rico olha para o céu e vê Lázaro ao lado de um dos líderes da fé judaica, Abraão. E aí ele implora a ajuda de Abraão, pedindo para que Lázaro, pelo menos, molhe o dedinho, a ponta do dedinho na água e leve para aliviar um pouco da sua sede lá no inferno. Imagina que tormento. Imagina que situação em que a pessoa pede pelo menos um pouco de água na ponta do dedo para aliviar a sua sede. E aí, Abraão, que é um dos líderes do judaísmo, diz assim, não é possível. Há um grande abismo entre nós. Aí o homem rico vira de novo para Abraão e diz assim, pois pelo menos pede para que Lázaro volte e avise os meus irmãos para que eles possam ter uma vida melhor do que eu tive e para que eles não precisem vir para cá. Ou seja, ele estava com pena dos seus irmãos porque ele sabia que eles tinham o mesmo comportamento que ele teve e que eles iriam para o inferno da mesma forma. Abraão disse, não é preciso. Eles, os seus irmãos, já têm a sua fé, já têm os profetas, já têm a lei. Então, eles não precisam desse aviso. Então, eu fiz aqui um resumo com as minhas palavras do que diz essa mensagem, do que diz essa parábola do Evangelho. O que ela quis dizer? Como eu falei, uma parábola tem múltiplos aspectos simbólicos e dá margem a diversas interpretações. Nós queremos focar numa dessas interpretações, que é o uso da riqueza, o uso dos bens. E aí eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo, ou então para você que está vendo a interpretação da Janaína. Eu faço uma pergunta simples. Hoje, se você ganhar na loteria, o que é que você vai fazer? Eu acho muito interessante que as pessoas chegam no final do ano, tem aquele sorteio da Mega Sena, a Mega Sena da virada, né? Nós estamos próximos do final do ano e sempre tem esse sorteio desses jogos da Mega Sena. E aí eu acho interessante as pessoas que ficam na fila do caixa e de repente aparece um repórter de jornal. Todo ano acontece isso. Pode perceber que todo ano acontece isso.
Aí, de repente, aparece um jornal dizendo, ó, existe milhões de reais acumulados na Mega Sena da virada. Aí ele vai perguntar para as pessoas na fila da, da, das lotéricas. As pessoas lá naquela fila enorme, às vezes vários metros, com a esperança de ficar milionária, com a esperança de ficar rico. E aí o repórter passa lá naquela fila. E você, se você ganhar na Mega Sena da virada, o que você vai fazer com esses 200 milhões de reais? Aí a pessoa diz, eu vou viajar, eu vou comprar carros, casas, eu vou fazer procedimentos estéticos, vou ficar, se for mulher, diz, vou ficar igual a Gisele Bündchen. Se for um rapaz, eu vou ficar igual o Cristiano Ronaldo, ou seja, eu vou ficar bem bonito, ou seja, eu vou ter vários empregados, eu vou viver sem trabalhar, quero ficar na beira da piscina e as pessoas só me servindo água de coco, servindo drinks. Eu quero usar roupas caríssimas, as maiores grifes que tem, as grifes mais caras. Observa como todo ano é assim. É interessante e é engraçado. Ou seja, as pessoas acham, nós temos esse conceito de que a riqueza é para a gente se entregar a todo tipo de prazer. É para a gente se entregar a todo tipo de situação que nos traga satisfação, alegria, conforto, comodidade. O Rafael Prates está dizendo, eu não sei por quê. É engraçado que Chico Xavier diz que todo ano, aliás, com frequência, ele apostava na loteria, né? O pai dele, antes de desencarnar, disse para ele que iria ajeitar as bolas do sorteio. Olha aí, o Rafael disse que vai aumentar a obra de caridade aqui na Terra. Interessante, muito bom. Aí o Chico Xavier disse que o pai dele, quando desencarnou, estava perto de desencarnar, dizia que ia parar as bolinhas, nos números que ele escolheu. Ele, Chico, escolheu, né? Aí ele disse que ele não parava de jogar, continuava jogando. Continuava jogando, para ver se ganhava e ficava milionário, né? O Rafael disse que ia aumentar a presença de Deus na minha vida. Isso é interessante, né? Observa que Kardec e os espíritos dizem que a riqueza é uma das provas mais difíceis. Porque quando a gente tem a riqueza, acontece a tentação. Se a gente, Rafael, não exercita a caridade, a doação, o desprendimento sem o dinheiro, com o dinheiro fica mais difícil. Eu não estou dizendo que é o seu caso, só estou aproveitando o gancho do seu comentário para falar sobre isso, tá? Que quando a gente exercita a caridade sem dinheiro, como que eu vou exercitar a caridade sem dinheiro? Doando o nosso tempo, doando palavras de carinho, perdoando as pessoas. Então, tudo que a gente tem de riqueza moral, se a gente doa quando a gente não tem dinheiro, quando a gente tem dinheiro, aí sim a gente vai doar o bem material. Aproveitei esse gancho aqui desse nosso amigo para que a gente possa refletir sobre isso. E é esse o ponto desse capítulo do Evangelho. Qual é a utilidade da riqueza? Qual é a utilidade da fortuna, dos bens? A utilidade é servir, como colocou aqui o Rafael, servir de meio de progresso para a humanidade, servir de elemento para o desenvolvimento humano, servir de forma a contribuir para o bem comum.
O que acontece com as pessoas que estão lá na fila da lotérica, esperando se tornar milionárias por um sorteio de um prêmio? O que acontece com elas? Elas estão pensando principalmente nelas mesmas. Pensando nelas e nas pessoas próximas, na sua família, nos seus amigos. Mas elas não têm um pensamento coletivo como o do Rafael aqui, de levar o bem a todos. E é isso que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas vivem utilizando os bens materiais de uma forma egoísta, de uma forma exclusivista, pensando nelas mesmas apenas. Olha como isso é diferente. A proposta do Evangelho, a proposta da doutrina espírita, a proposta de todo o pensamento que visa o bem comum. É que a riqueza é para contribuir para a coletividade. Não necessariamente doando, mas pode ser também contribuindo para gerar empregos, para montar um negócio que gera empregos, e não somente para um usufruto pessoal. Olha aqui a nossa amiga Georgiana comentando. Eu iria melhorar a minha internet, porque vive instável. É verdade. É verdade, Georgiana. A internet, às vezes, dá um trabalheira danada, né? E eu que estou aqui em Campo Maior, no interior, eu estou aqui pensando, preocupado com a Janaína, que está fazendo a tradução. E aí, tomara que a internet não esteja falhando para não atrapalhar a tradução. E aí, o seguinte, então as pessoas ficam pensando na riqueza apenas para o seu usufruto, pensando na riqueza somente em seu benefício próprio. É isso o que a passagem do Evangelho quis nos orientar. Pense nos outros, pense no coletivo. Existem pessoas passando tantas aflições, tantas dores ao seu lado. E muitas vezes você tem acesso a recursos que possam minimizar essa dor, minimizar os sofrimentos. Qualquer recurso que esteja à nossa disposição, nós teremos a obrigação de prestar contas de tudo que temos à nossa disposição, de modo que nos será cobrado na nossa consciência de que modo nós utilizamos os recursos à nossa disposição em benefício do bem comum. Observa o seguinte, em benefício do bem comum. Isso quer dizer que eu também posso me beneficiar dos recursos, dos bens, mas eu não posso pensar exclusivamente em mim mesmo. Eu tenho que pensar no outro também. Eu tenho que pensar no próximo, tentar contribuir para minimizar as dores alheias. Olha aqui um outro comentário. Primeira vez que vejo uma pregação espírita e estou gostando muito dos ensinamentos. Obrigado. Ô, meu irmão, que bom. Costa Fernando Diniz. Continue acompanhando as atividades aqui do nosso lar, né? E tem vários grupos espíritas também que fazem essas exposições. O Rafael botou, vamos saber o sentido de cooperar e não competir. É esse o ponto mesmo, Rafael, né? Então, contribui para que a gente coopere. Então, é isso que o ensinamento do Evangelho quer nos sugerir, que a gente desenvolva esse pensamento de cooperação, de solidariedade, de caminharmos com as mãos dadas, como uma grande irmandade, um grande conjunto de irmãos. O que Jesus queria incentivar no nosso pensamento é que nós nos entendêssemos como irmãos. O que faz um irmão com o outro? Apoia, dá força, contribui para que ele cresça, para que ele evolua. Jesus quis com isso que a gente ampliasse o nosso entendimento da vida e que a gente não tivesse uma visão exclusivista,
os nossos irmãos orientais falam de que a gente não tivesse um pensamento de separação, mas que a gente tivesse um pensamento de agregar, de unir, um pensamento de irmandade. Os orientais chamam isso de, eu não sei como é que traduz, chamam isso de heresia da separatividade. Heresia da separatividade. Não sei. Deu certo, Janaína? Deu. Pois bem, essa heresia da separatividade é a separação das pessoas, né? É o fato das pessoas pensarem nelas mesmas exclusivamente. Isso é algo triste e é algo que contribui para as dores humanas. Como falou nosso irmão aqui, a gente muitas vezes vive competindo de maneira animalesca, de maneira predatória, a gente querendo destruir os outros. O que Jesus queria é que nós nos víssemos como irmãos, como aqui o nosso irmão está colocando aqui, o Rafael, que nós nos víssemos como irmãos. Então, se você tem acesso aos bens materiais, reflita nessa mensagem de Jesus. Pense que os bens não são exclusivamente para vocês, mas são recursos divinos para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para a nossa evolução coletiva, não só exclusivamente nossa. É claro que a gente vai ver pessoas aí, inclusive, ostentando nas redes sociais, o dinheiro apenas para comprar carrão, o dinheiro apenas para viagens, o dinheiro apenas para procedimentos estéticos, o dinheiro apenas para ostentar, para mostrar para os outros uma situação de bem-estar, para criar inveja. Mas o dinheiro, esse recurso fantástico, é para o bem comum. O bem comum, ou seja, o de quem tem e o da coletividade. E o de todos, na medida do possível, na medida do alcance de cada um. Então é esse o pensamento que essa passagem vem nos propor, para que nós tenhamos esse pensamento de que os recursos da vida não são nossos. Nós apenas somos os administradores. Você acha que a sua casa é sua? Você acha que o seu carro é seu? Você acha que o seu celular, o seu computador, a sua conta no banco são seus? Pois a doutrina espírita diz, não são. Nós estamos apenas com a posse desses bens. Nós estamos apenas usando esses bens. Mas esses bens são de Deus. A maior prova de que não são nossos, como falou Rafael, tudo é do Pai. A maior prova de que não são nossos é que a gente vai ter que devolver um dia. Em algum momento nós deixaremos até o nosso corpo aqui. Está tendo uma brincadeira de criança, não sei se vocês estão ouvindo. Mas está uma gritaria danada. Tomara que não esteja atrapalhando. Tá legal. Ótimo. Então, como fala a Georgiana, nós somos depositários. Nós apenas estamos administrando esses bens. E é isso que a doutrina espírita e o evangelho quer nos fazer esclarecer. A gente se esforça tanto para ter bens, né? A gente esforça tanto para aumentar as nossas posses, coisas que nós iremos deixar. E às vezes a gente deixa de investir o nosso tempo e o nosso esforço na conquista daquilo que vai permanecer, que são os valores do espírito. Então, que nós possamos gastar mais tempo, gastar mais energia, buscando desenvolver os nossos valores íntimos, os nossos valores morais. E quando tivermos acesso aos bens materiais, olhar com piedade para aqueles que sofrem e, de alguma forma, dar a nossa contribuição
para amenizar as dores dos nossos irmãos. A dor que existe no mundo é muito grande. Há muito a fazer. Meus irmãos, se você desejar seguir os passos de Jesus, tem tanta coisa para ser feita, tem tanta lágrima para ser enxugada, tem tantas chagas para serem tratadas, tem tanta fome para ser aliviada, tem tanta ignorância para ser esclarecida. Há muito para ser feito, existe muita coisa para ser feita. E se tivermos boa vontade, poderemos dar a nossa contribuição para tornar o nosso mundo um lugar um pouquinho melhor. Assim, quero agradecer a todos pela participação, tantos comentários aqui, Janaína, eu nem pude ler todos, estavam passando na telinha, alguns eu li, o Igor agora está comentando. Aquela história do materialismo mata. É verdade, meu irmão. Tantos irmãos comentários, não pude ler todos. Parabéns a vocês pela interação, parabéns ao Centro Espírita Nosso Lar, parabéns aos nossos queridos irmãos do Mãos Amigas que fazem esse trabalho belíssimo. Eu admiro vocês. Como é que eu falo? Eu admiro vocês. Admiro, admirar Admirar vocês. vocês. Admiro vocês. Quero desejar aqui um ótimo Natal para todos. Quero desejar um ano de 2022 abençoado. Um abraço à minha irmã Georgiana, que está comentando. Isa Marília também comentando. Não desejar um ano novo repleto de aprendizado, de desenvolvimento pessoal. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Muito obrigado. Aproveito para agradecer em oração a bondade divina que nos permite estarmos reunidos nesse momento e que Jesus continue nos iluminando, guiando as nossas vidas, iluminando a todos os que passam por desafios, por dificuldades, que todos sejamos envolvidos pelo amor e pela proteção divinas. Obrigado pela parceria, Janaína, nessa nossa transmissão de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que participaram com a gente. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.